Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso. Agora a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai fazer um cálculo de um volume diário, tá? Já tem aulas aqui no curso onde você consegue fazer essa estimativa. Agora eu vou explicar mais detalhadamente alguns dos termos que nós vamos utilizar. Seja bem-vindo. Bom, se você prestar atenção aqui, eu já vou trazer um exemplo prático e a gente vai explicar ao longo do exercício os termos e o uso das fórmulas, tá? O DDHV, caso você tenha dúvida quanto ao que significam esses termos, o próprio DENIT já emitiu um documento, tá? Que chama os... Ok? Você pode baixar gratuitamente esse documento, ele vai ficar aí disponível também para você, mas ele coloca inclusive os termos em inglês, ok? O termo que a gente está estudando aqui, o DDHV, é exatamente o volume horário de projeto direcional. O que é esse direcional? Indica o seguinte: quando você vai fazer uma contagem de tráfego, seja ela manual ou automatizada, você precisa contar o tráfego nos dois sentidos e tirar uma porcentagem de carros que vai num sentido e a porcentagem complementar os veículos que vão na direção contrária. Então, a partir desse dado aqui, a gente vai calculá-lo, tá bem? Só explicando o que é o DHV, é o volume horário de projeto, ou seja, eu vou fazer uma estimativa do volume de tráfego por hora, tá? Eu vou fazer uma contagem em N horas e vou estimar uma média por hora. Meu ADT é o meu tráfego médio diário, tá bem? Está no glossário de termos técnicos, tá? O K é um fator que vai depender da hora que você fez esse levantamento e ele vai fazer um ajuste, tá? Dependendo do volume de tráfego que você tem diário, horário. Tá? E o fator D é exatamente essa porcentagem direcional. Então eu posso ter aí 10-90, 40-60, 50-50, porcentagens de tráfego nos dois sentidos, tá? A soma tem que ser 100%. Então, eu coloquei aqui uma tabela que eu tirei do manual, tá? A depender do tipo de estrada em que você está, rural, entre cidades, recreacional, suburbano, urbano, interurbano, você vai ter, tá, um fator D que a gente vai utilizar dentro das fórmulas. A ADT, que é o Annual Average Daily Traffic, ou seja, o meu tráfego diário anual médio. Tá? Eu tenho aqui a porcentagem de veículos e a depender dessa quantidade de veículos, você vai estipular um fator K. A gente vai aprender, ele é um fator que você pode verificar o volume diário dividido em do maior ao menor, tá? Então eu posso ter o K1, que é o meu maior volume horário anual. Eu posso ter um K12, um K20. A gente, na média, o manual recomenda que você use o K30, ok? Aquele maior volume, o 30º maior volume de tráfego horário, ok? Dentro do teu levantamento anual. Então, se você tiver na dúvida, cada termo desse eu expliquei aqui certinho para você, ok? Também está no glossário, ok? Volume horário máximo, volume diário médio, VDM, tá? Todos esses termos também estão aqui dentro do glossário do próprio DENIT, ok? Então, só para a gente ter a noção aqui, o meu DHV é o meu volume horário de projeto. Esse é o mais importante, tá? Aqui, e ele lembra que a gente vai ser o meu 30º maior volume dentro do ano, tá? Que é onde eu vou tirar o meu K também, a ADT. O tráfego médio anual semanal é o AWT. O meu tráfego diário médio ADT. O AWT é o tráfego médio durante a semana, que eu também posso ter uma estimativa, tá? Também esse K é exatamente a proporção do ADT que está aqui. Ó. A tabelinha eu já coloquei para você. Então, vamos lá. Eu tenho aí um levantamento, tá? Desse nosso primeiro exemplo aqui. Eu fiz a contagem em 6 dias da semana, ok? De segunda a sábado. E eu obtive esses valores aqui, ó. Na segunda, eu chamei de dia 1, ok? Eu tive um volume de 1.800 veículos nesse dia. Nesse trecho que eu estou contando da via nos dois sentidos, tá? Na terça, 2.050. Na quarta, 2.200. Na quinta, 1.850. Na sexta, 1.900. No sábado, reduzi um pouco, foi para 800. Eu já defini aqui que o K eu vou utilizar um valor, um fator 10, tá? É a média. Geralmente a gente vai utilizar esse fator, essa porcentagem
para fazer a correção para o volume horário. A quantidade de dias são 6 e o meu D, ou seja, aquela porcentagem na direção crítica, é 60% dos veículos indo nessa direção. Então, nessa direção eu vou fazer os meus estudos para verificar as possibilidades e as intervenções que eu precise, ok? A média é exatamente a soma dos dias dividido pela quantidade de dias, tá? Então, no dia 1 eu tive lá 1.800, no dia 2, 2.050. Então, eu somei todos e dividi por 6, porque foram 6 dias de contagem. Então, eu tive aí uma média de 1.767 veículos por dia, nesse trecho da minha rodovia ou onde você estiver fazendo essa contagem. Lembrando que ela pode ser tanto para a via urbana quanto rural. O volume horário de projeto é exatamente esse meu 1767 multiplicado pelo meu fator K, tá? Ele vai corrigir, então eu vou ter aí 177 veículos por hora, a estimativa, né? Que é o meu volume horário de projeto, tá? Depois eu vou fazer uma relação entre os dois para verificar se o meu volume está de fato naquela direção crítica, tá? Vamos lá, o meu DDHV, ou seja, eu estou estudando agora aquela direção lá, eu vou só tirar 60% desses 177 veículos, vai dar 106 veículos por hora naquela direção, tá? Desses 177 veículos, 106 estão indo na direção crítica. Só fiz uma verificação alfa aqui, dividi um pelo outro, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma interseção aqui na cidade de Porto Velho, onde eu moro, tá? E a gente vai fazer aqui, esse é o cruzamento aqui do shopping entre as avenidas Rio Madeira e Acalama, tá? Então, digamos que eu tenha essa contagem aqui, ó. Desenhei para você, tá? Indo do bairro para o centro, eu contei naquela hora 600 veículos. Do parque, aqui é o parque da cidade, nessa direção. Então, do parque indo em direção à BR-364, 280, sendo que 320 foram do parque e convergiram para o centro aqui, ó, tá? Veja a seta direcional. Vindo do centro, tá? Essa direção, o centro de Porto Velho está para cá. Então, do centro em direção ao bairro, eu contei 300 veículos. Do centro, que convergiram em direção à BR, foram 200. Vindo da BR em direção ao parque, 350, tá? Então, eu nomeei aqui, ó, essas variáveis, tá? O volume do parque para a BR, 280. Volume do parque para o centro, 320, tá? Aqui, ó. Então, todos eles estão numerados aqui, ok? Agora, eu quero, então, indicar esse meu volume horário direcional de projeto, que é exatamente a multiplicação do volume nessa direção de estudo multiplicado pelo teu fator K. Então, eu vou ter aí, ó, aqueles 280 multiplicado pelo meu K, que é 0,10, deu 28 veículos por hora. Ok? E aí eu fui fazendo as multiplicações. Ó. Do parque para o centro eram 320, ou seja, quando eu multiplicar pelo meu K, eu vou ter 32 veículos por hora. E aí eu vou fazendo as multiplicações, tá? De forma que eu consigo ter uma estimativa da quantidade de veículos que passam nesse trecho, dependendo da direção que você está estudando, por hora, tá? Para você fazer as suas estimativas de intervenção de tráfego, se você vai aumentar o tempo de semáforo, a gente vai ter uma aula aqui específica sobre cálculo de tempo de semáforo, tá? Intervenções que você pode fazer no fluxo, fazendo uma intervenção ou nesse semáforo, ou proibindo que algum veículo vire à esquerda ou vire à direita, porque nesse cruzamento, 3 tempos, na verdade. Então, quem vem do centro pode fazer a conversão à esquerda ou à direita ou seguir. Então, todos os 3 fluxos aqui param para esse. Calama para o centro também. A única direção que você não pode convergir à esquerda é do parque para a BR e da BR em direção ao centro. Então, eu tenho 3 tempos de sinais aqui. Então, eu poderia reduzir para 2, ou seja, aumentando o meu volume. Então, mais veículos estariam trafegando ali. E aí eu crio situações onde eu preciso fazer um contorno à direita para poder entrar na via principal. Tá? É uma solução. A gente vai ver também soluções futuras aqui, demonstrando para vocês. Tá? Vamos lá, vamos a um outro exemplo aí. Eu já acabei de definir lá os meus volumes horários, ok? Vou fazer um segundo exemplo aqui. Vamos calcular o tráfego levantado de 1 hora, tá? Das 7 às 8, onde eu quero
estudar o que que é aquele peak hour factor, ou seja, aquele fator hora de pico. Como é que eu encontro ele? Ele vai variar, a gente já sabe que ele varia de 0,25 a 1. Ele depende de como está distribuído o volume de veículos horário, tá? Eu fiz aqui um levantamento e contei, veja como está exatamente distribuído perfeitamente, tá? Eu contei 350 veículos nos intervalos de 15 minutos, tá? Ou seja, o meu fluxo, meu tráfego, ele está bem distribuído, ele está bem homogêneo, tá? Quando acontece isso, vamos ver o que acontece com o meu PHF. O volume máximo vai ser 350, já que ele é constante, tá? Se eu tivesse um outro valor aqui, por exemplo, 450, o meu volume máximo seria desse último intervalo, tá? Vou deixar aqui 350. De modo que o meu volume dessa hora é a soma dos 4 intervalos, ou seja, 1.400 veículos. O meu PHF, ou seja, o meu Peak Hour Factor, que também está no glossário de termos técnicos do DENIT, tá? É o teu volume, 1.400, dividido pelos 4 intervalos, multiplicado pelo intervalo que teve o maior fluxo. Como não teve um maior, foi constante, então vai ficar 350 aqui, tá? De modo que eu vou ter um Peak Hour Factor no valor 1. Esses fatores, quanto mais próximos de 1, quer dizer que melhor está distribuído o fluxo nesse trecho da via que você está estudando. O contrário, a gente vai já ver aqui, tá? Observe que se o fluxo por uma hora inteira for constante, ou seja, 1 equivale o PHF mais alto e melhor distribuição do fluxo. Um segundo exemplo, onde eu fiz aqui eu desbalanceei demais, tá? Ou seja, eu contei 2.000 veículos no mesmo trecho, num outro dia, tá? E as mesmas distribuições de 15 intervalos de 15, 4 intervalos de 15 minutos. Só que olha só como está bem desbalanceado. Eu tive das 7 às 7h15, 2.000 veículos e depois eu não tive mais nada. O que vai acontecer com o meu PHF? Então vamos lá. O máximo foi 2.000, tá? O meu volume foi 2.000, 2.000 mais 0 mais 0 mais 0, mas vai dar 2.000. E olha só o que acontece com o PHF, meu Peak Hour Factor. O volume de 2.000 dividido por 4 vezes o maior volume, deu 0,25. Ou seja, quando eu tenho um PHF próximo de 0,25, isso quer dizer que o meu volume horário está muito desequilibrado. Ou seja, eu tenho uma grande concentração de veículos num horário, depois essa concentração praticamente se reduz a zero. Tá? Então, é o ideal que você consiga trabalhar com PHFs de no máximo ou muito próximos de 1. Aí você tem uma distribuição homogênea do teu fluxo horário, tá? A explicação. Vamos para um terceiro exemplo. Vamos calcular então esse volume de hora de pico. Vou colocar aqui, fiz o levantamento no mesmo trecho, no mesmo horário, contei nos primeiros 15 minutos 1.240, no outro intervalo 1.310, 1.270, 1.180, de modo que o máximo, o maior intervalo, o maior volume foi de 1.310 veículos aqui, ó, das 7h15 às 7h30. O meu volume total é a soma dos 4 intervalos, deu 5.000 veículos, e olha meu PHF. Ou seja, a gente acabou de falar, quando eu estou bem próximo de 1 da constante, isso quer dizer que eu tenho uma distribuição mais ou menos homogênea do meu volume horário, tá? Veja lá, ó, todos eles foram acima de 1.000 e abaixo de 1.400. Então tem uma média ali, tá? Vamos lá. Geração de viagem. Esse é um assunto novo, tá? A gente vai fazer uns cálculos aqui para que você consiga fazer os teus estudos de tráfego. Você precisa saber de onde está vindo esse tráfego, para onde ele está indo, qual o horário que ele está indo, qual é o modal que ele está escolhendo, se é o transporte público, se é o transporte privado, se são veículos de passeio, se são motos, se são bicicletas, se é pedestre, se esse cara vai escolher algumas cidades, né? Você metrô, vai ser ônibus, então tudo isso vai influenciar na forma com que você vai propor melhorias no teu tráfego, tá? Então, um desses assuntos é exatamente a geração de viagem. Vamos lá estudar aqui, ó. Digamos que eu tenha que construir aí um parque de escritórios, tá? E ele vai gerar 1.500 viagens domésticas no horário de pico da tarde, ok? Os analistas, você é engenheiro de tráfego, espera que as viagens terminem em 4 zonas residenciais, ou seja, as pessoas estão saindo desse
conglomerado de escritórios estão indo para as suas residências, tá? E essas residências estão distribuídas em 4 zonas, tá? Então, o meu P, tá? O meu tráfego foram 1.500 viagens geradas a partir do escritório. Também a gente vai ver que tem as viagens atraídas, tá? Então, eu tenho a origem e destino, tá? Então, origem gerada, destino atraída, tudo bem? Então, eu tenho aqui as 4 zonas, 1, 2, 3 e 4. O tempo de viagem partindo do escritório da zona 1 vai ser 10 minutos até chegar na zona, 15 minutos para chegar na segunda zona residencial, 25 minutos e 30 minutos. Ok? O número de viagens atraídas durante o horário de pico foram 3.000 veículos indo em direção à zona 1, 2.000 em direção à zona 2, 1.800 em direção à zona 3, 4.000 em direção à zona 4. Ok? O fator socioeconômico é exatamente a pesquisa que você pode fazer, tá? E precisa fazer para entender o poder aquisitivo desses condutores. E aí eu tenho os seguintes fatores aqui, ó, 1.2 para a zona 1, 0.8, 1 para a zona 3 e 1.5 para a zona 4. Quanto maior o fator aqui, maior o poder aquisitivo, ok? T1 eu chamei o tempo que eu preciso deslocar do escritório até a zona 1, tá? Então eu chamei T1 10 minutos, T2 15 minutos, T3 25, T4 30 minutos, ok? Eu vou encontrar um fator de tempo, tá? Que é exatamente 1 dividido pelo meu tempo gasto, então eu vou encontrar o fator 0,1 para a zona 1, 0,067 para a zona 2, 0,04 para a zona 3 e 0,033. Quanto menor esse valor, maior é o meu tempo de deslocamento, ok? As viagens atraídas, 3.000 para a zona 1, 2.000 para a zona 2, 1.800 para a zona 3, 4.000 para a zona 4. Meu K é exatamente o meu fator socioeconômico, ok? Então, K1, 1.2, 0,8, 1 e 1.5. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz a multiplicação daqueles 3 termos aqui, ó, as viagens atraídas, o meu fator de fricção, ou seja, o tempo, né, o fator de tempo gasto em direção à zona, e o meu K, que é o meu fator socioeconômico, eu vou achar valores aqui constantes, tá? Adimensionais, 360, 106, 72 e 200. E eu vou fazer o somatório desses valores, tá? De modo que eu vou fazer uma relação, tá? Quais são as viagens estimadas, tudo bem? Então eu faço aqui uma outra relação, tá? Entre aquelas 3 parcelas multiplicadas dividido pelo somatório, tá? Então eu vou 360 dividido por 738, depois eu vou pegar 106 dividido também por 738, de modo que eu vou chegar ao valor de viagens estimadas que saíram de fato da zona de escritórios, tá? Porque nessa tabela aqui, ó, são as viagens atraídas e não necessariamente elas saíram do escritório, tá? Daquela conglomerado de escritórios, ok? Esses 3.000 veículos que chegaram à zona 1 não quer dizer que todos saíram, tá, da zona de escritórios. O que de fato saiu, a estimativa de saída do escritório em direção às residências é esses números aqui, ó. Eu chamei de Q, ok? As viagens estimadas. Que é exatamente essa relação, tá? R1, R2, R3 e R4 multiplicado pelo P que a gente viu lá, que é o volume, tá, gerado a partir do escritório. Então, aqui tem a proporção de cada um. Então, 731 saíram do escritório para a zona 1, 217 do escritório para a zona 2, 146 e 406 do escritório para a zona 4. Tá? Aqui é a fórmula, para você saber, também retirada do manual. Vamos lá para um outro exemplo. Uma área de estudo consiste de 3 zonas agora, tá? A, B, C. O modelo de geração de viagem prevê as seguintes produções de viagens. Então, eu tenho as viagens geradas, 170, e as viagens atraídas em direção à zona A, B, 404, 325, e C, 330, 225, tá? Ou seja, total de viagens geradas é a soma, total de viagens atraídas também soma, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, as viagens geradas aqui, para a zona A eu chamei de PA, e as atraídas eu chamei de AA. Okay? Tempo de viagem em minuto entre as zonas está aqui, ou seja, se eu quiser partir de A para B eu levo 4 minutos, de A para C eu levo 5 minutos, de B para A 4 minutos, de B para C 8 minutos, tá? De C para A 5 minutos, de C para B
8 minutos, ok? De modo que eu coloquei aqui os tempos de viagens de A para A para B, A para C, B para A, B para B, B para C, ok? Os tempos de viagens gastos exatamente pelos condutores para acessar as diversas zonas aqui, no caso 3. O tráfego na região A é exatamente as viagens atraídas dividido pelo tempo AA, ok? Ou seja, eu estou trafegando na região A. Tudo isso dividido pelas viagens geradas em A, dividido pelo tempo de A para A. As viagens geradas, atraídas para a região B, dividido pelo tempo de A para B. A viagem gerada em C, atraídas em C, dividido pelo tempo de A para C, ok? Tudo isso multiplicado por aquele gerados, tá, na região. E aí eu vou ter uma fórmula para cada região. O tráfego gerado de A, que vai ficar em A, são 61 veículos, tá? Daquelas 900 viagens. O tráfego gerado indo de A para B foi 70. O tráfego gerado de A para C foi 39. Okay? A fórmula é um pouquinho complicada, mas nada que te impeça de, ao longo do tempo, você fazer as suas análises, trocar os valores aqui e saiba que quando você for fazer o teu levantamento, você vai precisar ter também estimar esse tempo, tá? Que leva de uma região para outra, o que essa região gerou e o que essa região atraiu para você conseguir fazer a relação aqui. Ó. Então, as viagens geradas totais, ok? É a soma dos tráfegos de A para A, de A para B, de A para C, que foi 170. Que é essa soma aqui, ó. 61, 70 e 39, ok? Então, esse 170 é o tráfego gerado partindo da região A. Volta na tabela aqui, ó, 170. Então está correto. E eu fiz um if else aqui para saber se o meu cálculo estava correto, tá? Então, as viagens totais geradas em A é igual ao que está na tabela? Então eu vi que sim. Mesma conferência eu fiz para a região B. O tráfego gerado de B para A foram 194, de B para B 144, de B para C 62. A hora que eu somar, tem que dar os 400. Geradas 400. O meu if-else aqui pediu para eu rever os cálculos, mas tá ok, tá correto. Mesma verificação eu fiz para a região C, tá? De C para A foram 124, de C para B foram 72, dentro da região C, 133. Fiz o somatório, deu 330. Verifiquei, de fato, lá na tabela foram 330 viagens geradas. Então, viagens geradas, 330 da região C. Vamos verificar então agora, já que eu fiz a minha contagem de tráfego, eu verifiquei o meu volume horário. Agora eu preciso entender como fazer o fator de expansão. Eu vou utilizar um fator de expansão horário, ok? Eu fiz o meu levantamento, tá? Realizamos a contagem de tráfego ininterrupta. Geralmente você faz de forma automática, tá? Mecanizada, ok? Sensores instalados na via, a gente vai ver também isso bastante, tá? Ou através de identificação por câmera. Vamos lá. Então, eu contei das 6 às 7, 312, das 7 às 8, 456. Eu fiz as 24 horas do dia, ok? Dividi aqui para você ó, entre as horas da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Somei das 6 ao meio-dia, deu esse tráfego aqui. À tarde, das 12 às 18, esse tráfego aqui. À noite, das 18 até as 23, esse tráfego aqui. E na madrugada, da meia-noite até as 6 da manhã, eu tive esse tráfego aqui, ok? De modo que o volume total é a soma. Então, eu tive aí nessa região 12.832 veículos passando nessa região, tá? Então, o meu fator de expansão horário é exatamente o volume das 24 horas, 12.832, dividido por um volume específico horário. Então, eu vou dividir esses total 24 vezes e eu vou ter um fator de expansão horário, tá? Então, que é o que ficou aqui, ó. Meu HF das 6 às 7 é o volume do dia dividido pelo volume daquela hora das 6 às 7. Então, eu fiquei aí com 41,13 e fiz para todos os horários, tá? Essa divisão.
encontrei meu fator de expansão horário. Ok? Quando eu encontro esse fator de expansão horário, eu posso fazer a estimativa para outros dias da semana que eu fizer esse levantamento, tá? Claro que sempre no tráfego você vai fazer estimativas para que você tenha um valor aproximado do que será o tráfego nessa região daqui a algum tempo, ok? A explicação aqui, tá? O volume de 24 horas foram 12.832, então esse meu fator de expansão horário é gerado dividido pelo volume total das 24 horas dividido pelo volume daquela hora que você estudou, tá? Por exemplo, eu fiz um exemplo aqui. Ó. Significa que a contagem das 6 às 7, que teve esse fator horário aqui, ó, esse meu HEF aqui de 41,13, você vai multiplicar esse valor para você extrapolar esse período de 24 horas, tá? E estudar outros períodos para aquele horário em outros dias da semana, ok? Vamos lá, um outro exemplo prático aqui para a gente fazer. Tive essa contagem aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou seja, eu fiz a contagem ao longo de toda a semana. O volume total da semana é a soma dos 7 dias, tá? 101.100 veículos. O meu fator diário de expansão, como a gente fez no fator horário, divide o volume total pelo volume do dia. Tá? Então, eu vou ter aí valores de expansão para cada dia da semana, tá? É bem simples, pessoal. Se você trocar a quantidade aqui de volume desse dia, você vai ter um fator de expansão diário diferente também. Fiz as divisões aqui, ó. Volume total da semana dividido pelo volume de domingo deu 12,8. O volume total da semana dividido pelo volume da segunda, 6,48. Tá? Mesma coisa, então você vai conseguir fazer essa contagem para o dia diferente da semana. Vamos lá, então eu já fiz o horário, já fiz o semanal, vamos fazer o mensal agora. Fiz uma contagem do meu ADT, tá? Ou seja, meu tráfego diário médio de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Então, somei todos os valores, tive um volume total. Eu dividi aqui só por semestre para você ter uma noção, tá? No primeiro semestre, no segundo semestre. Então, o volume anual total é exatamente a soma dos 2 semestres, ok? Então, eu vou pegar o volume total e vou dividir pelo volume do mês, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, os fatores de expansão para a contagem mensal, ok? Veja que o meu ADT aqui, ó, tá? O Average Annual Daily Traffic, ou seja, meu tráfego diário anual médio é exatamente o volume anual dividido por 12, porque são 12 meses, tá? Então eu tenho um volume médio aqui anual, tá? 24.563 veículos mensais, ok? Os meus fatores de expansão mensal que serão utilizados para eu fazer estimativas de tráfego futuro, tá? Vamos lá, exemplo prático utilizando os dados que a gente acabou de estudar num exercício completo. Vê aqui. Então, vou juntar toda essa informação que a gente acabou de estudar em um exercício completo aqui, tá? Vamos lá, fizemos esse levantamento de tráfego aqui. Horário, então, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12. E aí eu tive esses horários aqui, tá? Então, veja que eu fui das 8 até as 13 horas, ok? Onde eu encerrei meu levantamento. Então, eu já tenho os fatores de expansão horário, agora eu consigo fazer uma estimativa, tá? Vamos dizer aqui, ó. Qual é o volume da quinta-feira? É o dia da semana que eu estou fazendo esse levantamento, tá? O volume que eu estimei na hora, multiplicado pelo fator de expansão horário, que eu já busquei. Então, eu fiz aqui, ó. A hora das 9 às 10, multiplicado pelo fator de expansão das 9 às 10. A hora das 10 às 11, multiplicado pelo fator de expansão das 10 às 11. Tudo isso dividido pelos intervalos, pelos horários que eu fiz, ok? Como foram 5, tá, ó. 5 horários, então eu dividi tudo por 5 e aí eu tive aí um volume estimado para aquela quinta-feira. Então, se eu fiz o levantamento numa quinta, qual é o meu fator de expansão da quinta-feira? 5,9, tá? Se a gente voltar lá, fator de expansão diário, quinta-feira, 5,99, e é o que eu coloquei aqui, 5,99. Então, eu vou ter um tráfego diário médio para a quinta-feira, que é o seguinte: o volume da quinta-feira
multiplicado pelo fator de expansão da quinta-feira, dividido pela quantidade de dias da semana. Então, eu tenho aí uma estimativa de 8.780 veículos por dia para uma quinta-feira. Qual foi o mês que eu fiz essa coleta? Foi no mês de abril. Opa, então vamos fazer aqui. Ó. Eu vou pegar o valor do meu ADT da quinta e vou multiplicar pelo meu fator de expansão do mês que você fez o levantamento, que foi o mês de abril. E a gente já achou 1,48. Então, o meu tráfego diário anual médio vai ser o volume estimado para aquela quinta-feira multiplicado pelo fator de expansão mensal, já que eu fiz o levantamento em abril, no mês de abril. Então, eu tenho aí uma média de 12 mil veículos por dia estimados, tá? E é isso aí, pessoal. Agradeço muito a tua presença, tá? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui. Se inscreve no canal exclusivo do Telegram. Qualquer coisa também me manda mensagem no WhatsApp que eu vou responder, eu vou te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver adicional. Se você quiser textos adicionais, além de estar disponível aqui embaixo na própria Hotmart, na plataforma, eu também tenho textos adicionais escritos que eu posso te ajudar, todos em PDF. Tá? A tua participação é muito fundamental aqui. Eu te agradeço demais. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula.